Então, olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Gnosticismo Contemporâneo, que é difundido, divulgado, pela SGI, Sociedade Gnóstica Internacional. E aqui na Europa, em Portugal, nós temos a parceria da SGI Portugal Madeira com a Associação Equilíbrio Infinito. E esta aula de hoje, que é a aula número 10, ela corresponde ao início da segunda fase da primeira Câmara, vamos colocar assim, Então nós tivemos a primeira fase da primeira Câmara, que foi com 9 aulas, e agora nós vamos ter, nesta fase, 7 aulas, vamos ter 7 aulas, sendo que 2 aulas vão estar mescladas, com 2 temas, ok? Em 2 aulas nós vamos estar tratando 2 temas. Então nós vamos ter o Karma e o Dharma e Retorno e Recorrência numa mesma aula, e vamos ter os Mistérios do Sexo e a Alquimia e a Grande Obra, também esses 2 temas numa única aula. Por que isto? Porque nós vimos a necessidade de encaixar dentro deste programa uma aula específica sobre o primeiro fator de revolução da consciência, que é a morte mística. Então, a aula número 15 será sobre a morte mística, ok? Então já fica assim esclarecido para vocês. Então a aula de hoje, como é a aula inicial desta segunda fase da primeira Câmara, é a aula Mais Além da Morte, aula número 10. Então, nesta aula nós vamos abordar quais os conteúdos. Nós vamos falar sobre a morte, obviamente, o que fica e o que vai, o que é que fica no cemitério e o que acontece para além da morte. Então, primeiramente, nós temos que entender inicialmente de onde é que vem esse termo morte. O termo morte vem do latim, que é mors, M-O-R-S, mors. E a morte, ela é física. Essa morte física que nós temos, vamos colocar assim, ela corresponde à cessação do processo das funções vitais de um organismo. Seja um organismo humano, seja um organismo animal, um organismo vegetal. Então, quando cessa as funções vitais deste organismo, isso significa que sobreveio a morte. Ao mesmo tempo, recebe também outros termos para defini-la, que seria defunção, que vem do termo defunto, defunção. Vem também do termo falecimento, também faleceu, falecimento. Então são termos que são utilizados para caracterizar esta questão da morte. Outro exemplo também de característica que é dada para a morte é aquele símbolo, de uma caveira dentro de uma capa, dentro daquela vestimenta negra, e uma foice que na verdade se chama gadanha. Esse também é o simbolismo da morte. Então, se nós já sabemos, pelo menos em parte, o que é a morte, no sentido físico da coisa, então o que é a vida? A vida, ela, na realidade, corresponde a capital energético, vital. Por isso que nós falamos, já em aulas anteriores, que o corpo vital, o corpo etérico, que corresponde à 4ª dimensão, ele
é a sustentabilidade do corpo físico. Foi isso que nós dissemos. É que, através do órgão baço ou esplênico, na linguagem antiga, né? À noite, enquanto nós estamos a dormir, nós recebemos, captamos, acumulamos energia solar. E essa energia solar vai então revitalizar o nosso capital energético vital dentro daquilo que se encontra em equilíbrio e harmonia. Já diga-se de passagem isto, né, para ninguém pensar assim, ok, então se o sol e à noite, quando nós dormimos, nós revitalizamos todo o nosso corpo, por que nós envelhecemos e por que temos doença, e por que isso e por que aquilo? Porque vai depender do estado de harmonia e equilíbrio desta energia circulante dentro do nosso corpo, como nós falamos lá onde? Na aula sobre os chakras. Né? Se você está bem lembrado desta aula, então você tem que fazer associação, é o que a gente está sempre dizendo. Você tem que associar as aulas, não simplesmente colocar uma aula separada da outra. Didaticamente é assim que nós temos que dar. Entende? Porque é um conteúdo. Agora você tem que ir associando uma coisa com a outra. Caso contrário, fica perdido. Entende? A gente tem que entender que uma coisa vai se encaixando na outra. É como nós montarmos um puzzle. Se as peças estão espalhadas em cima da mesa, você fica perdido. Então você tem que ir associando as peças, certo? Então, esta energia vital captada pelo esplênico ou pelo baço durante o estado de sono, à noite, quando nós estamos na cama, ou em qualquer horário que a gente dormir, né? Mas especificamente à noite, ela só vai verdadeiramente revitalizar todo o nosso corpo no seu total potencial se ele estiver em equilíbrio e harmonia. Então, se um chakra está desequilibrado, obviamente que essa energia vai ser bloqueada de fazer o seu papel, o seu trabalho. Ela não pode fazer sozinha. Entende? Então, nós temos que cuidar do nosso equilíbrio e harmonia energético a partir do nosso mental, emocional, sistema nervoso, como foi falado. Né? Nós temos que assegurar isto o melhor possível. Né? Não vamos falar em perfeição aqui, mas o melhor possível. Então, se você tem técnicas que ajudam a manter você em equilíbrio e harmonia, você tem que usar estas técnicas. Não pode só simplesmente deixar as coisas acontecer e ficar ali esperando, certo? Então, a vida é o capital energético vital que nós temos e que captamos. Vimos também, lá na aula sobre os 5 centros da máquina humana, os 5 centros energéticos, né? Nós vimos que cada centro, os 5 centros inferiores, né, mental, emocional, instintivo, motor e sexual, também é energia, por isso que é chamado de 5 centros energéticos. Então esses 5 centros têm que estar em harmonia e equilíbrio na sua energia, no seu capital energético. Se nós desgastamos qualquer um desses centros, né, o centro sexual, no caso principalmente, é ele que vai ter que fazer o trabalho de suprir a carência energética dos outros 4 centros. Né? Mental, emocional, motor e instintivo. O sexual tem que suprir a carência desses outros centros. Por quê? Porque nós estamos em desequilíbrio. Estamos malgastando determinado centro. Isso nós vimos lá, né? Na aula foi falado, no PDF está escrito isso. Tá? Se nós malgastamos, quer dizer, exageramos com a parte mental, que é o intelectual, obviamente que vai chegar um momento que a energia vai ser sugada do emocional, do motor, do instintivo, e obviamente vai cair no sexual, que é o mais forte de todos. Então dali vai ser sugada a energia. Se eu estou usando demasiadamente o emocional, estou desequilibrado emocional, mente, estou desgastando esta energia, ela está desgastada, vai roubar do motor, do instintivo, do intelectual e, obviamente, do sexual, que é o mais forte. Até chegar a um ponto que o sexual não consegue mais dar energia
para o centro que está debilitado ou os centros que estão debilitados, ele também entra em debilidade e aí alguma coisa vai acontecer de grave, né? Então todos nós trazemos no nosso interior um certo capital energético vital em cada um dos centros. Nós temos que saber utilizar cada um dos centros e não desgastar esse capital energético. Tá? Então, dentro do gnosticismo, dentro do estudo gnóstico, nós vamos ter 3 tipos de morte. Tá? Temos 3 tipos de morte. Mas nós temos que entender inicialmente que o medo que as pessoas têm sobre a morte deriva-se de 2 motivos: a ignorância, né, que é a falta de conhecimento, de informação sobre o tema, né, e o apego. Essas são as 2 questões principais. E por que digo isto? Porque se nós formos avaliar e sermos realmente claros conosco mesmos, mesmo que a gente não admita para os outros, nós temos que admitir para nós. Nós somos apegados à vida. E quando eu digo a vida, somos apegados àquilo que nós temos como percepção através dos nossos 5 sentidos. Nós somos apegados. E o fato de nós sermos apegados a estas coisas, a estas impressões, a estas informações que nos chegam até os 5 sentidos, o que se torna realidade para nós? Aquilo que os 5 sentidos nos trazem. É isso que passa a ser realidade. Então, por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que a gente veja vídeos e ouça informações sobre o que vem depois da morte, é difícil nós acreditarmos nisto, porque os nossos 5 sentidos, aonde nós estamos apegados, só veem aquilo que está diante de nós, que é o plano material. Então nós temos que abrir a nossa mente, inicialmente a mente, para entender isto. Entender. Nós temos que abrir a nossa mente para entender. Qual é a verdadeira diferença entre a nossa alma e o nosso corpo físico? Nós temos que abrir a nossa mente para entender. Nem estou pedindo que a gente abra a mente para compreender. Para entender qual é a diferença entre a alma e o corpo físico. Enquanto nós acharmos que alma e corpo é a mesma coisa, que está tudo aprisionado, que está tudo grudado, né, e que isto só acontece, essa separação só acontece no momento da morte, nós não vamos comprovar nada e nem vamos querer comprovar nada. Por causa do medo e do apego. Ou melhor, da ignorância e do apego. Ignorância e apego. A ignorância até é fácil da gente tirar. A questão são os apegos. Então você tem que querer vir para além daquilo que os seus olhos físicos lhe mostram, para você conseguir ver o que há para além desta matéria. Você tem que querer ver a energia para você ver a energia para além da matéria. Caso contrário, você está vivendo uma fantasia do filme Lucy, que você tem que tomar algum tipo de chazinho ou fumar algum tipo de ervinha para você conseguir ver a energia. Claro que a Lucy não foi isto, né? Mas a Lucy recebeu uma overdose de um produto químico que alterou a sua consciência. Então você está esperando que aconteça isso. Como acontece com muita gente aí fora que diz que buscam a espiritualidade, mas buscam através de alucinógenos. Então é isso que nós também estamos esperando. Ou estamos esperando que um Deus, ou um ser superior, ou um raio divino caia na nossa cabeça para a gente enxergar da noite para o dia. Entende? Então nós temos que querer ver para além da matéria aquilo que está para além da matéria, enquanto nós não queremos ver. Mas o querer não é só, eu gostaria. Isso não é querer.
É você realmente querer tirar o véu que cobre os seus olhos, os seus ouvidos, a sua sensibilidade desta outra parte. Então a ignorância está sendo tirada através do quê? Do curso de gnosticismo contemporâneo. Através dos livros de Samael Aun Weor, através de tudo aquilo que você já estudou ou pesquisou. A ignorância já está sendo tirada. Então essa desculpa não pode haver. Dentro do gnosticismo não pode haver essa desculpa. Ah, mas eu ainda não sei o bastante. Não, você já sabe o bastante. Para a mente intelectual, você já sabe o bastante. A questão agora é você desapegar-se daquilo que você está preso, que é aquilo que você apercebe-se pelos 5 sentidos. Você tem que se desapegando disto para ver a outra parte. E quando eu digo isso, estou dizendo em vida, né? Porque depois da morte não adianta mais. Você não desenvolveu nada e pronto. Certo? Não desenvolveu nada e pronto. Ok? E a gente tem que entender que morte e vida estão juntos. Estão juntos e a cada momento da nossa vida, se a gente parar para observar, houve um processo de morte. Você, dentro do útero materno, você primeiro era um gameta. E esse gameta teve que morrer numa forma de multiplicar-se para gerar um corpo. E esse corpo foi passando por fases dentro do útero, no processo gestacional, de metamorfoses. A cada nova metamorfose, a anterior morria. A anterior dava espaço. Porque se a anterior não desse espaço, o feto morre. E aí vem o aborto espontâneo, ou terá que fazer uma cesariana, né, uma cesárea, para retirar aquele feto morto. Entendeu? Percebeu? Aí nasceu um indivíduo, né? Ele é um bebezinho. Então a fase de bebê tem que morrer para vir a fase da infância. A fase da infância tem que morrer para vir a fase do pré-adolescente, da criança, vamos colocar assim, do pré-adolescente ou criança. Depois a fase da criança ou do pré-adolescente tem que morrer para vir a adolescência. E quantos adolescentes sofrem com o processo da morte do adolescente para chegar ao adulto? Ou o pré-adulto? Muitos. É só você parar e observar. Não é uma confusão na cabeça deles, na maioria deles não é uma confusão na cabeça deles. E agora, o que eu sou? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual é o meu verdadeiro caminho? Mas a minha família é isto, mas o meu pai é aquilo, mas a minha mãe não sei o quê, mas os estudos isto e aquilo, mas o que eu vou fazer? Não é uma confusão? É uma confusão, porque aquele tem que morrer para vir o novo. Só que tem gente que não aceita essa morte da adolescência e continua sendo um adolescente com 40 anos. Já tem 40 anos no corpo físico, mas a mente e o emocional está preso na adolescência. Ou na fase inicial de adulto. Não se encontra, não se acha, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe qual é a sua profissão, não sabe o que é que vai fazer, está perdido ainda. Não assume realmente responsabilidades dentro de uma relação, dentro da sociedade, porque está preso naquela fase da morte do adolescente para o adulto. Naquela fase de pré-adulto. Estão entendendo que uma coisa ela é psicológica e emocional. São os nossos apegos. É aquilo que nós vemos e acreditamos que é isto que é a nossa vida. Entende? É nesse sentido. Então nós estamos passando sempre. E aí depois vem aquela fase que nós já somos adultos, etc. E aí vem a outra fase que já é aquela fase que começa a preparar para a velhice. Se o adulto não morre, essa fase de preparação para a velhice, ela advém e a pessoa não aceita. E ela corre atrás de tudo que existe no mundo para se manter jovem.
Porque ela não quer aceitar que o tempo passou. Então ela vai ao encontro de tudo que for de artifícios para se manter sempre bela, jovem, atraente. E tem umas, estou dizendo umas porque estou falando no sexo feminino, né? Assim como também tem homens, mas principalmente tem umas mulheres que vão ao extremo da coisa. Né? Buscam de tudo para se manter jovem, belas e atraentes e usam essa atração para atrair jovens. Para provar para si, né? Pro seu ego, que elas conseguem ainda conquistar até mesmo um rapazinho de 22 anos. É o extremo, não é? Como também tem homens. Né? Então, tudo isso faz parte desse processo do não querer aceitar a morte. Tudo isso faz parte. E depois, quando chega mesmo na velhice, fica preso às memórias da juventude. E está sempre relembrando, e tem prazer em contar as histórias, tem prazer em contar as aventuras, né? Aventuras sexuais, aventuras sociais, passeios que fez, desporto radical que praticou e etc. Tem prazer, porque isso faz com que a pessoa se sinta jovem de novo, viva de novo, porque ela não quer aceitar a morte. Não estou dizendo que aceitar a morte é você ficar, como diz uma música de um cantor brasileiro, né? Sentado dentro de um apartamento com a boca aberta esperando a morte chegar. Ele tem essa frase numa música, né? Então não é isso que a gente está falando, não é isto que a gente está a falar, mas é você aceitar que uma coisa está ligada à outra. E quando você morre para o plano físico, você renasce para o plano astral, chamado de espiritual. Você renasce lá. Entende? Você renasce, mas não é que renasce voltando a ser um feto, papapá, não. É aqui que isto acontece. Lá não. Então você renasce. Renasce para quê? Para a realidade do mundo da sua alma. Porque a sua alma é do plano astral. A sua alma é de lá. Não é do físico. O físico é uma passagem. E a gente tem que aceitar que é uma passagem. Só que nós temos que aceitar que esta passagem ela é preparação para o após-vida. Não é o após-vida que prepara para esta passagem. É uma interpretação totalmente errada que nos foi colocada, não sei por quem, né? Aí você deduza de onde é que veio essa ideia, que não, nós evoluímos depois da morte, continuamos a evoluir, a crescer, a nos desenvolver, para virmos melhor para uma nova existência. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é você crescer, se desenvolver em vida, para estar numa vibração melhor pós-morte. Para você ir para um plano mais equilibrado, mais harmonizado, mais elevado após morte. Após morte. Após morte. Nós ainda vamos falando outros detalhes sobre isto durante todas estas próximas aulas. Tá? Mas comece a entender isto, comece a interiorizar isto. Você está aqui para preparar-se para estar numa vibração melhor, para estar num nível de consciência mais elevado, para que quando chegar do outro lado, você estar neste plano de vibração. Caso contrário, você está carregando uma mala enorme, pesada, de tanta porcaria, devido aos apegos materiais, devido aos apegos aos 5 sentidos, que depois vai atrapalhar você lá do outro lado.
Ao invés de ajudar você, atrapalha você. Porque você, depois da morte, continua adormecido, vivendo as mesmas coisas que fazia aqui, indo nos mesmos lugares que ia aqui. Porque tudo aqui no plano físico tem a sua contraparte no plano astral. Você já ouviu isto. Já foi dito isto para você. E você já tem esta prova. Porque você, todas as noites, quando sonha, você sonha com coisas que para você já é natural. Claro que existem aqueles sonhos confusos, mas mesmo dentro do sonho confuso, a sua mente precisa ter alguma coisa que diga para ela que você não está louco. E são o quê? As referências que você já conhece no plano físico. Olha só. Será que é tão difícil a gente entender isto? Meu Deus do céu. Será que é tão difícil? Você já teve a aula sobre os sonhos, teve a aula sobre projeção astral consciente, já falamos sobre o plano astral antes da aula sobre os sonhos, e agora vai ser difícil você entender que nessa aula da morte, que quando você vai para o outro lado, você está indo para o mesmo lugar que você vai todas as noites quando deita na cama para dormir. Você vai para o mesmo lugar. Não tem outro lugar para ir. Se você não tem consciência mais elevada, se você não tem uma vibração mais elevada. Então, as vibrações, aquilo que você alimenta ou alimenta-se psicológica e emocionalmente a nível do seu dia a dia, é isto que está alimentando a sua energia, a sua vibração, para que quando você chegar do outro lado, seja deitando na cama para dormir ou depois da morte, é aonde você vai. Não tem diferença. E nem poderia ter. Nem poderia ter. Você tem um livre-arbítrio, entre aspas, né? O universo lhe dá esse livre-arbítrio. Ah, é? É para lá que você quer ir? Então continua pensando, continua sentindo, continua vibrando. Vai, vibra mais, vibra mais. Você está na liberdade. Agora depois não reclama para onde você vai. Entende? E para onde você vai já começa à noite quando você deita na cama para dormir. Ali já é uma réplica. Já é uma sinalização para você perceber, puxa vida. Então depois que eu desencarnar, que é outro termo que é usado para morte, né? Eu vou é para isto? É para isto que você vai. É para isso que você vai. Não tem outro lugar para você ir. Entende? O padre continua sendo padre, a dona de casa que apanha do marido continua apanhando do marido do outro lado, a criança mal amada continua sendo mal amada do outro lado, o condutor de autocarro continua conduzindo seu autocarro, o bêbado continua bebendo, o alcoólico, né? Continua sendo alcoólico, indo nos mesmos bares, conversando com as mesmas impressões das pessoas que ficaram aqui no plano físico, ou encontrando-se com outros seres lá no outro lado, que bebem também e que se alimentam desta energia, ele vai continuar associado. A prostituta continua no mesmo lugar fazendo programa. Continua. 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 Entende? Não muda nada. 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 Não muda nada. Certo? Porque tudo tem a ver com vibração. Tudo tem a ver com vibração. Tá? Então, quando advém a morte física, o que é que vai para o cemitério? Apenas 3 coisas vão para o cemitério. O corpo físico, obviamente. O corpo vital, que é a energia vital que sustenta este corpo físico. Ela não é nada mais do que isto. Enquanto ela não é transmutada, não é elevada. Veja só a questão. Certo? Por isso que nós já falamos, e vamos voltar a falar, sobre a questão da Kundalini. Ok? Mas já falamos que existe a Kundalini vital e a Kundalini espiritual. Já falamos isso. Certo?
E outra coisa que vai para o cemitério é a ex-personalidade. Porque a personalidade é ex. Por quê? Porque aquele que vai para além túmulo não carrega esta personalidade. Por quê? Aí você tem que voltar à aula número 2, ego, personalidade e essência, ou ego, essência e personalidade, para você reler a questão da personalidade, ouvir novamente o áudio sobre a questão da personalidade. A personalidade, ela é filha do tempo. Ela nasce no tempo, vive no tempo e morre no tempo. Que tempo é esse? O tempo do corpo físico. Certo? A personalidade não tem vida após morte. O que então acontece? Acontece que o ego, o conjunto de eus nosso, para continuar mantendo baseado nos 5 sentidos, em toda a experiência que adquiriu através dos 5 sentidos e do apego que criou com a última existência, ele cria, ele molda uma falsa personalidade, quer dizer, um reflexo da personalidade que teve na última existência. E aí ele perambula por lá. Alucinado, porque são alucinações, porque está dentro da cabeça dele, da alma entorpecida pelo ego, e ela continua lá andando pelas regiões, sem ver as regiões onde está andando, mas visualizando coisas na sua tela mental e revivendo as coisas na sua tela mental. Certo? É isso que acontece. Se você quer uma referência sobre isto, veja o filme Para Além do Horizonte. Para Além do Horizonte. Você vê no YouTube e você encontra também em certos sites de filmes na internet. Para Além do Horizonte. Título de Portugal. Título de português para Portugal. Para Além do Horizonte. E aí você vai ver uma cena que é praticamente no final do filme, onde o personagem principal vai resgatar a esposa dele. É traumatizante aquilo ali. A gente fica chocado mesmo. Mas é a realidade. É a realidade para muitos. Entende? Ali está mostrando uma realidade para muitos. Tá? E ao mesmo tempo está mostrando aquela história. Ou melhor, essa história que eu estou falando para vocês, do ego criar uma falsa personalidade para continuar com a ideia de existência. Certo? De existência. Então, o corpo físico, enquanto existe energia ainda no corpo vital, ele permanece ali naquele estado, né? Apesar de estar agora cadáver, né? Cadavérico, ele continua ali naquele estado. Mas na medida em que o corpo vital, que não recebe mais alimento, nem pelo sol e nem pelo vital do alimento que consome no dia a dia, né? O que acontece? É uma bateria que ela vai se desgastando, né? Não está sendo dada recarga, ela vai até... E o corpo vai acompanhando esse processo. Vai acompanhando esse processo de desvitalização cada vez maior. Até chegar a um ponto que não tem mais energia nenhuma, o corpo vital já foi, né? E o corpo físico, então, ele vira pó. A personalidade ou ex-personalidade que permanece no cemitério, ela vai retratando, demonstrando o estado do corpo físico na tumba, no caixão. Certo? Ela apresenta aquela face deteriorada porque o corpo está deteriorado. Então ela vai acompanhando este processo. Então muitas vezes as pessoas se assustam, né? Quando ouvem falar sobre espíritos, que na verdade não é espírito coisíssima nenhuma. Espírito e alma são diferentes, e você já teve essa aula. Se não lembra, vai lá e reveja a aula. Vai lá e reveja. Né? Reveja a aula
que está lá na aula número 2 e na aula também número 1, já se dá um toque, já se fala um pouquinho, né? A alma e o seu despertar também já se fala sobre a diferença entre alma e espírito. Então você já teve 3 aulas onde já foi comentado sobre a diferença entre alma e espírito. Você tem que ir lá e rever a aula, rever o PDF, estudar novamente, tá? Pesquisar. Então, isto que o médium está vendo não é espírito, ele está a ver a expersonalidade do morto. É isso que ele está vendo. Então, se ela aparece com uma cara deformada, é porque o corpo físico está deformado lá na tumba, lá no caixão. Então, ela está só retratando o que está acontecendo com o corpo. Certo? Então, essas 3 coisas vão para o cemitério. Essas 3 coisas. O que não vai para o cemitério? A essência e o ego. E o ego é o conjunto de mente, emoções, desejos e instintos. Isso é o ego. Então o ego é a própria mente. O ego é a própria mente. Certo? Subconsciente e inconsciente. O ego é a própria mente. Subconsciente e inconsciente. Tá? Então a essência, que é a fração de alma que nós temos e que precisamos desenvolver, certo? Para ter. E depois desse desenvolvimento de ter alma, aí nós vamos continuar desenvolvendo a alma para ser, que é o ser. Então, enquanto não temos isto, nós somos apenas desalmados. Quer dizer, seres humanos, entre aspas, sem alma, mas com embrião de alma a ser desenvolvido. E um conjunto enorme de múltiplas ideias, conceitos, que é o ego, padrões, que é o ego, a nível de pensamento, a nível de sentimentos ou emoções, a nível de desejos e instintos. Sendo que a parte instintiva é comum para qualquer animal. Certo? Isso é o que vai mais além. Isso é o que continua. Certo? Agora, há casos de personalidades que mesmo que o corpo físico ele se decomponha, mesmo que não exista mais a vitalidade, essa expersonalidade continua viva. Por quê? Devido ao pensene. Pensene é um conjunto de pensamento, emoção e desejo. Pensene é um conjunto de pensamento, emoção e desejo ou energia. Pensene, certo? Então, eu adoro Fred Mercury, o falecido cantor dos Queen. Então, toda vez que eu estou olhando para a fotografia daquele homem, daquele que foi aquele homem, olhando, ouvindo as músicas dele, e uau, que voz, uau, que cara, uau, que isso, eu estou emprestando energia minha mental, emocional, para alimentar a ex-personalidade Fred Mercury. Eu tenho uma admiração tão grande por Louise L.A. Então toda vez que eu vejo uma fotografia dela eu me emociono, toda vez que eu leio um livro dela eu me emociono, toda vez que eu ouço alguém falar sobre ela eu me emociono. Eu estou dando energia mental, emocional para alimentar a ex-personalidade Louise L.A. Eu estou fazendo isso. Toda vez que quando eu olho a fotografia da minha tia que morreu, da minha avó que morreu, do meu pai que morreu, da minha mãe que morreu, e eu olho para aquela fotografia e converso com ela, e digo, olha como tu era linda, olha como tu não sei o quê, e pego álbuns de fotografias antigos e fico olhando, e fico admirando, e me emociono, vem até lágrimas nos olhos. Eu estou dando energia minha para manter aquela ex-personalidade do avô que foi, da avó que foi, do pai que foi, da tia que foi, da mãe que foi,
para continuar existindo. Então eu estou me desvitalizando para vitalizar, ou revitalizar, ou manter vitalizada uma energia que já não existe. E aí eu quero fazer trabalho interno como? Como é que eu quero ter cabeça para fazer uma meditação? Como é que eu quero ter emoção elevada se eu estou emocionado inferiormente a partir dos apegos materiais e dos 5 sentidos? Porque isto de olhar uma fotografia e ficar se emocionando e coisa, é coisa de 5 sentidos. É coisa de apego e é coisa de ego. Então como é que eu quero me elevar na minha energia se eu estou apegado a isto? Se eu estou preso nisto? Mas nem que a vaca tussa, nem que a galinha cria dente, e nem que Jesus Cristo aparecesse diante da pessoa. Não vai, pessoal, não vai. A gente tem que entender as coisas. Por isso que essa aula é para você entender. Eu nem quero que você compreenda. Eu quero que você entenda, ouça com total atenção. E interiorize isto. Você está alimentando coisas que não existem mais. E ao invés de você tá lutando por um lado para se libertar, para se desprender, mas ao mesmo tempo você está lutando para continuar preso, agarrado e apegado. Vê a contradição. Vê a contradição. Intelectualmente, como a gente gosta dos assuntos metafísicos, gnose, etc. Mas eu quero fazer esse trabalho, eu quero me libertar do ego, eu quero. Intelectualmente quer, mas na outra parte não quer. Não quer. Porque volta e meia volta lá atrás, volta e meia volta lá atrás, volta e meia volta de novo. Não quer. É uma contradição. Você tem que olhar para você e ver, ok, eu me identifico com a gnose. Mas você vive a gnose? Você mergulhou dentro da gnose? Você realmente é gnóstico? Porque se você volta e meia está voltando para trás para chafurdar nestas coisas, você não é gnóstico. Você é um apreciante do gnosticismo. Você não é gnóstico, você aprecia a gnose. Você é um simpatizante gnóstico. Você não é um gnóstico. Não é. Então, para você ser gnóstico, você tem que deixar de ser só um mero simpatizante gnóstico e começar a limpar estas coisas que você volta e meia volta lá atrás para revivê-las. Porque revivendo estas coisas, você se sente vivo e você se sente pertencer a algo. Você ainda não se sente pertencendo ao gnosticismo, ou a gnose, ou a gnosis, mesmo que já tenha tido alguma experiência. Você não se sente pertencer a isto. Você se sente a pertencer ainda àquelas coisas. E volta e meia volta para ter certeza que pertence àquelas coisas. E que aquelas coisas pertencem a você. É isso que está acontecendo. Entende? Então, após a morte física, vamos para o outro lado. Como já comentei, revivemos tudo de novo, vivemos as coisas que fazíamos aqui. Volto a repetir para você. Toda noite, quando você deita na cama para dormir, você está vendo uma réplica do que vai ser depois da sua morte. Tudo que você sonha, tudo que você vê é uma réplica. Mas Marcos, eu pedi para minha mãe divina me mostrar tal coisa. Então ela está te mostrando. Está aqui. Está diante da tua cara. Não tem como tu negar. Mas será que é bem isso? Bom, aí é uma negação. Aí você está se negando. Você está a favor do ego. Então você tem que chegar e dizer, realmente está aqui a resposta. Ok, aponta a resposta, aponta isto, para depois você trabalhar. Porque caso contrário, depois da sua morte, é isso que você vai ver. É isso que você vai viver, não é outra coisa.
Ou outra coisa, né? Que normalmente é pior. Né? Então, para onde é que a gente vai depois da morte? Para o plano astral, como todas as noites nós vamos e voltamos. É isso. Agora, estando lá no astral, dependendo das circunstâncias, ou você volta rapidamente para uma nova existência, que o prazo é entre até 2 anos, você já volta para uma outra existência, nova existência. Crianças, principalmente, que morrem, né, que desencarnam prematuramente, né, elas normalmente é menos tempo de 2 anos, elas já retornaram. Ou dentro da mesma família, né, pode ser dentro da mesma família, ou então pode ser numa outra família, em outro qualquer recanto deste planeta, que esteja mais ou menos dentro da mesma vibração da família anterior. Certo? Pode vir. Mais um outro motivo para você não estar alimentando ideias e saudades e coisas de entes queridos que já morreram. Mais um outro motivo. Essa pessoa já pode ter nascido, já é outra pessoa, nem lembra de você, nem sabe que você existe. É mais um motivo. Ah, Marcos, você está sendo muito duro falando isso. Ah, isso machuca o meu coração. Quem machuca não é o coração, é o ego. É o ego que fica ferido. É o ego do apego. É o eu da dependência. É o eu da carência afetiva. É esse eu que sofre. Mas é o ego que tem que sofrer. É o ego que tem que ser desintegrado. E você tem que tomar a consciência. Você tem que se libertar. Entende? Então, isto é o que acontece. Certo? Está lá do outro lado, num prazo de até 2 anos, retorna a uma nova matriz física para ter uma nova existência e aproveitar esta nova oportunidade para o seu desenvolvimento. Isto é o que acontece na maioria com a maioria das pessoas, com a maioria das almas. É o que acontece com a maioria. A maioria. Mas como a roda ela tem que estar girando, e essa roda dentro do sânscrito é chamada de samsara, a roda de samsara, ela tem que continuar girando. E dentro desta roda é nos dado 108 oportunidades, quer dizer, 108 existências para a nossa revolução da consciência. Não é para a nossa evolução espiritual, termo totalmente equivocado. Totalmente equivocado. É revolução. Então nós temos 108 oportunidades, 108 existências para revolucionar a nossa consciência e ser o ser. 108 oportunidades. Ok? Se durante esse processo das 108 nós vamos trabalhando o nosso interior em vida, na existência, tendo um corpo físico, nós poderemos ter acesso às zonas superiores da natureza, relacionadas com os 7 planetas sagrados, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Poderemos, volto a repetir, ter a possibilidade de irmos para zonas superiores dentro da natureza do planeta Terra, no plano astral, relacionado com os planetas sagrados Lua, Mercúrio, ou Vênus, ou Sol, ou Marte, ou Júpiter, ou Saturno. Se tivermos níveis de consciência e vibração superior para isto. Caso contrário, não. Passado aqueles 2 anos, a gente não vai para essas zonas superiores, apenas temos um lampejo disto, e retornamos para uma nova matriz. Certo? A criança que morre, ela nem vai, ela permanece na Lua, na vibração astral
dentro da natureza do planeta Terra, mas relacionada com a vibração da Lua, fica ali e volta rapidamente para uma nova matriz. Criança. Tá bem? Agora, se terminou as 108 existências, aí vai para as zonas inferiores correspondente no plano astral do planeta Terra às vibrações dos planetas Lua, Mercúrio, ou Vênus, ou Sol, ou Marte, ou Júpiter e Saturno, só que inferior. Se terminou a 108. Por quê? Se vai para as zonas superiores, é para você ter acesso a coisas superiores, a coisas elevadas. Certo? Não significa que você já se transcendeu, não significa que você já se autorrealizou, não significa isto. Mas você está tendo o privilégio disto. Se você trabalhou a sua consciência. Mas se não trabalhou, qual é o mérito que você tem? Por que eles vão dar para você um presente que você não fez por merecer? Não vão lhe dar. Entende? E se terminou a 108 e o ego está bem vivo, está bem forte, o único caminho que tem é a natureza, ela se encarregar agora de eliminar o ego. Para que você volte à sua prístina, divina, imaculada. Para que essa essência ela fique totalmente limpinha. Para que um novo processo de 108 que vai lhe ser dado, né, você então possa agora aproveitar melhor. Entende? Aproveitar melhor. Não me pergunte nada sobre esse assunto, porque nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Certo? Não me pergunte nada sobre isso agora. Ok? Então, essa segunda morte... Esta é a segunda morte, que até é falado na Bíblia também. Entende? Esta é a tal segunda morte. Que é terminando as 108 existências, desce às zonas inferiores, correspondente a estes planetas que eu falei antes, no plano astral, e ali o ego é desintegrado pela própria força da natureza. Certo? Qual é o terceiro tipo de morte, então? Nós falamos que o gnosticismo vê e estuda 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é após as 108 existências. E a terceira morte qual é? É o primeiro fator de revolução da consciência, a morte mística. É a morte dos nossos defeitos. É o desintegrar do ego. E a partir desse desintegrar do ego, vem o segundo nascimento, como também está falando lá na Bíblia. O segundo nascimento é agora você ser um ser espiritual, mesmo tendo um corpo físico. O primeiro nascimento é o nascimento do corpo físico. O segundo nascimento é o nascimento interior. Da alma para o espírito. Certo? Esse é o segundo nascimento. Então a morte mística é a terceiro tipo de morte, estudado, analisado, avaliado pelo gnosticismo. Então, pessoal, dentro desta aula, o que nós temos que entender é justamente isto, que nós temos que tomar uma decisão. Ou nós continuamos apegados e presos ao nosso nível de consciência muito baixo, muito inferior, mas cheio de intelectualidade, cheio de muitas informações, entende? Ou nós nos revolucionamos, ou nós tomamos mesmo uma decisão. Eu não quero mais ficar preso a isto, eu não quero mais carregar nada disto. E já começa a fazer uma limpeza, entende? Essa história de ir a cemitério no Dia dos Mortos, isso é coisa cultural para ganhar dinheiro. Isso é coisa cultural, religiosa para ganhar dinheiro. Entende? É o apego. E alimenta mais ainda o apego do ego, alimenta mais ainda o nosso apego nos nossos 5 sentidos, alimenta mais ainda o nosso apego pela parte material.
Porque você está indo lá para velar algo material e uma memória que está dentro de você. Veja só, novamente, a contradição que a gente vive, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é de chocar quando a gente toma esse tipo de consciência. A gente fica chocado. A gente vela algo material em memória, ou melhor, e estamos velando algo que está dentro da nossa cabeça. Porque nem fisicamente a gente enxerga mais. Mas a nossa contradição é tão grande que nós associamos a memória com algo que está ali, debaixo da terra, já deformado, destruído, virado pó, virado em cinzas. E baseado nessa questão cultural religiosa, há culturas que botam as cinzas dentro de um potinho muito lindo, maravilhoso, e leva para casa e fica cultuando. E ainda dizem, não, nós estamos fazendo um trabalho espiritual porque nós temos que cultuar os mortos. Veja só. Eu não estou falando nada contra culturas religiosas. Eu estou mostrando para você o nível de consciência e o nível de contradição. Como é que a gente pode falar de espírito se estamos cultuando a matéria? Através de uma fotografia, através de álbuns de fotografia, através disso e daquilo. E nós ainda justificamos. Ah, não, mas se eu olho para aquilo e não sinto nada, está tudo bem. Mas como é que você olha para uma coisa e não sente nada? Como é que você tem certeza que aquilo ali, quando você olha lá no seu íntimo, lá no seu inconsciente, não está batendo em alguma coisa? Como é que você tem essa certeza? Como você tem essa certeza? Então, se eu não tenho certeza, e sou eu, né? Marcos, se eu não tenho certeza, eu já tiro aquilo ali. Nem quero olhar para aquilo ali. Porque eu não tenho certeza se lá no meu inconsciente, em alguma parte do meu inconsciente, em algum escaninho do meu inconsciente, aquilo ali não está mexendo com algo lá dentro de mim e alimentando isto lá dentro de mim. Eu não tenho certeza. É aquela história, pessoal. O que o coração não, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então não me venha com justificativas furadas que o ego cria para tentar mascarar. Porque o ego faz isso, ele é um artífice em justificar-se, em dar explicações mirabolantes para continuar vivo e fazendo as coisas do jeito dele. Entende? E a gente cai que nem um pato na história. E ainda achamos que estamos certos. Ah, não, isso está correto. Isso está correto. Não, eu tenho consciência que isso não me afeta. Ah, é? Puxa vida, então a sua consciência já vai a 40 níveis. Então a sua consciência já vai aos 49 departamentos da mente. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos tomar esta aula como uma aula de um marco. Não é Marcos, né? Aula de Marcos, não. É aula de um marco. Marco. Qual é esse marco? É o marco de você transpor esse limiar da mente intelectual, dos apegos e destas coisas para libertação. Onde você vai agora tomar uma decisão concreta com você próprio. Você vai criar este pacto, este contrato com a sua alma e com o seu ser. De se libertar desses apegos, de se libertar de tudo isso. Começando por onde? Limpando na matéria. Tira aquelas fotografias que estão lá. Tira aquele álbum de fotografias da sua vida. Tira isto, tira. Acabou. Terminou. Porque isso está dentro da sua memória. E essa memória você vai ter que trabalhar. Mas aquilo que está lá não tem como você trabalhar. Como é que você vai trabalhar uma fotografia para fazer com que ela não seja mais aquela fotografia? Não tem como. Então aquela memória está lá, e ela está viva e você está alimentando essa memória.
Como fotografia, eu estou dizendo. Então tira. Já começa tirando. Ah, eu não quero botar fora e não quero queimar. Leva para um lugar, bota numa caixa, lá dentro da arrecadação. Deixa lá. Para você não cair na tentação de que dentro de casa, a qualquer momento, você está ali e olha. Você passa da sala para a cozinha e olha. Você passa da casa de banho para a sala e olha. Mesmo que você não olhe diretamente, mas a sua visão interior, ela está vendo o que está acontecendo. Já falamos sobre isso. Certo? Então, tira isso dali. Tira. Põe lá na arrecadação. Porque para você ir lá na arrecadação para olhar aquilo lá, vai dar trabalho. Você vai ter que caminhar até lá. Vai ter que dispor de tempo. E ainda vai ter que dispor de tempo para encontrar a caixa aonde você vai colocar. E ainda coloca essa caixa num lugar bem difícil. Atrás de muita coisa. Entende? Começa a fazer isso. Ah, mas o Marcos está sendo radical. O que é o trabalho interno? Morte radical do ego. Transformação radical. Se eu não quero a transformação radical, então eu não sou gnóstico e nem quero ser gnóstico. Eu quero ser simpatizante de gnose. Então você está nessa aula como um marco de tomada de decisão. Um marco de tomada de decisão. De você sair e transpor esse limiar e agora começar a ser. A trabalhar para ser. Realmente a trabalhar para ser. Caso contrário, se você quer permanecer apegado nas coisas, então não é este o lugar para você estar. Não é este o caminho para você seguir. Não é. Certo? Repito, se não quer botar fora, se não quer queimar, guarda numa caixa, coloca na arrecadação, num lugar de difícil acesso. Tira um monte de coisa de lá de dentro, põe lá num canto e coloca toda aquela monteira de coisa de novo para dentro da arrecadação. Certo? Faça isso. Você sabe que está lá. Uma parte sua do seu inconsciente vai saber que está lá. Do seu subconsciente sabe que está lá. Ok? Aí depois que você já fez bem profundo um trabalho, aí você volta lá. Pega aquela caixa e veja o que é que está de ligação ainda com você. Se você sentir que realmente isso aqui não faz mais sentido para mim, aí é o momento de você então queimar, botar fora, fazer o que você quiser. Se o seu apego é tão grande assim, comece fazendo isso que eu estou lhe dizendo. Não queime e não jogue fora. Mas guarda bem guardado. Não é dentro do guarda-fato. É num lugar bem distante. Que você tem que realmente sair de dentro de casa para ir lá ver, para ter que ir lá ver. Não guarde dentro do guarda-fato, nem em cima do guarda-fato. Não faça isso, porque ainda assim é fácil acesso. Entende o que eu estou dizendo? Comece a driblar. É você jogar com o próprio diabo. E o ego é o diabo. Ok? Muito obrigado por esta outra oportunidade, ou por mais esta oportunidade, desculpe, que você está a nos dar para lhe transmitir estas informações que são pertinentes para o seu desenvolvimento como alma e para a sua autorrealização como espírito. Paz inverencial.